Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Jairo, estou aqui para compartilhar mais uma palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesse tempo. Me perdoe se minha voz estiver um pouco fanha, mas eu moro em Curitiba e tenho rinite, ou seja, a união perfeita. Com essa mudança de clima que tem acontecido aqui, o nariz está um pouco trancado. Mas vamos lá, a palavra. Eu tive a oportunidade de compartilhar essa palavra do Ministério de Adolescentes da minha igreja, da qual eu faço parte da liderança, o Ministério Next. E eu senti de compartilhar aqui com vocês também. Eu compartilhei sobre a dor de resistir. A dor de resistir à voz de Deus. Nós sabemos que Deus, ele tem planos, ele tem direções e a sua vontade, o seu plano, a sua direção é perfeita, é boa e é agradável. E nós precisamos nos submeter a ela para vivermos as grandiosidades que Deus tem para nós. E quando nós resistimos em ouvir essa voz de Deus, quando nós resistimos em obedecer essa voz de Deus, nós acabamos nos machucando. E tem até um termo muito legal que eu vou ler aqui com vocês, que é recalcitrar contra os aguilhões. Duas palavras que talvez muitos não saibam o significado, mas eu quero trazer explicação para vocês. Esse termo é usado lá em Atos 26, quando Paulo está diante do rei Herodes Agripa II. Paulo está lá para provar sua inocência, porque ele havia sido acusado pelos judeus de ensinar contra a lei de Moisés, de falar contra o templo. Isso eram coisas extremamente sagradas, para os judeus. E devido a isso, ele passa por diversos julgamentos para que ele provasse a sua inocência contra essas coisas. Ele passa pelo Sinédrio, que era como se fosse o tribunal dos sacerdotes. Ele passa pelo procurador Félix, pelo procurador Festo, e ele pede para que ele fosse julgado por César. Isso era um direito do cidadão romano, mas até chegar a César ele teve que passar pelo rei Herodes Agripa, que era o governador de toda a Judéia, uma das principais regiões onde o evangelho foi espalhado. Ali foi o início desse ministério de Paulo, que começou em Jerusalém, se expandiu para a Judéia. A Judéia era como se fosse um estado, assim como Curitiba é a capital do Paraná, era como se fosse Jerusalém, a capital da Judéia. E Paulo está diante desse governador e para provar sua inocência ele começa a falar sobre, desde o começo do seu ministério, ele fala desde antes, na verdade, quando ele era um perseguidor da igreja, ele tem um encontro com Jesus, Jesus o chama para ser um participante do seu ministério. E aí se diz da história de um homem que era um dos principais perseguidores da igreja. Ele era uma oposição a Jesus para se tornar um dos maiores representantes da igreja e viver caminhando a favor do ministério de Cristo. Então diz assim, lá em Atos 26, a partir do versículo 9, ele falando ao rei, dizendo, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos da prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Então aqui ele está falando sobre todo o seu caminho antes do seu encontro com Jesus, onde ele era um dos principais perseguidores do seu ministério. No versículo 12 diz, numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E nesse texto que eu li,
Paulo começa dizendo, né, como eu falei, que ele era um perseguidor da igreja, ele chegava a fazer viagens a cidades estrangeiras para poder perseguir o povo de Deus. Mas numa dessas viagens, quando ele está no caminho de Damasco, ele vê uma luz mais resplandecente que o sol. E diante dessa luz ele cai, todos aqueles que estavam com ele caem também. E ouve uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Mas em outra tradução, lá na Almeida, fala essas duas palavras que eu disse no começo, recalcitrar e aguilhão. Diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que significa essas duas palavras? Recalcitrar é você não acatar ordens, é você ter dificuldade em obedecer a alguma autoridade. Ou uma tradução que fique mais fácil e resumindo tudo isso é resistir em obedecer. Recalcitrar significa resistir em obedecer. É quando você recebe uma ordem, você sabe que aquilo é benéfico para você, mas você decide recalcitrar. Você resiste a obedecer, talvez pelo seu ego, pelo seu orgulho ou outras coisas que imperam na sua mente. E a outra palavra, aguilhão. Aguilhão não é mais usado, acredito, porque talvez geraria multas, né, em defesa dos animais, mas aguilhão era uma vara com uma ponta de ferro no final. E era usado para conduzir bois de tração, que levavam arado ou carroças. Então o condutor ia atrás do boi, e quando o boi se desviava do caminho, parava, ou talvez o seu passo ficava mais lento, ele pegava aquele aguilhão e ele espetava a perna do boi, para que o boi ou voltasse para o caminho, andasse mais rápido, ou continuasse andando caso ele tivesse parado. Essa era a função do aguilhão. Mas o aguilhão ele não tinha o objetivo de machucar. O aguilhão ele tinha o objetivo apenas de conduzir. Porém, às vezes o boi ele recalcitrava, ele resistia em obedecer àquela direção do condutor. E ele chutava para trás. E quando ele chutava para trás, nesse ato de resistência, é aí que ele se machucava. Ele não se machucava quando o condutor, aquele que estava tentando direcionar, o espetava. Mas quando ele recalcitrava, quando ele resistia em obedecer, chutando para trás. E é muito interessante esse termo que Jesus usa para Paulo. E cabe muito a nós. Porque ele está dizendo, olha Paulo, antes mesmo, né, de Jesus dar o chamado e falar aquilo que Paulo iria fazer, que ele ia constituí-lo servo e testemunha, ele já dá um alerta. Ó, eu vou te entregar um chamado, mas já vou deixar claro para você. Duro será para ti recalcitrar contra o aguilhão. Eu estou te dando uma direção, eu estou te dando um caminho. Eu quero que você faça isso, mas se você tentar resistir e obedecer a minha direção, isso lhe causará dor. E é muito útil entendermos isso. Porque quantas vezes nós recalcitramos contra a voz de Deus, quantas vezes nós resistimos em obedecer a sua direção. E aí nós acabamos nos machucando. E sempre será isso. Quando nós resistimos em obedecer a voz daquele que tem uma vontade boa, agradável e perfeita, nós acabamos nos machucando. Ele nos dá direções específicas a cada um de nós. E quando nós resistimos a obedecer isso, os caminhos dos quais nós iremos trilhar não são benéficos para nós. Eu não falo também só de direções específicas, mas de direções gerais a todos os cristãos, por exemplo, a santidade. Às vezes nós temos pecados que queremos permanecer com eles, fechados em nossas mãos, resistentes a largá-los porque são de estimação, porque nos geram prazer. E nós sabemos pela palavra de Deus que precisamos ser santos como Ele é santo, e resistimos em largar aquele pecado. Jesus está dizendo, dá aqui para mim, nós dizemos, não, eu quero permanecer, dá aqui para mim, não, eu quero permanecer, e isso só irá nos machucar. Talvez não sintamos a dor agora, mas futuramente iremos sentir. Eu não estou lançando maldição, mas é uma verdade, é algo óbvio, quando lemos a palavra nós percebemos isso. Então que não venhamos resistir e obedecer à voz daquele que nos chamou, assim como chamou Paulo, e deu alerta, diz, ó, antes de eu dar o chamado, eu já vou deixar claro para você que recalcitrar contra o aguilhão só lhe trará dor.
Então não recalcitre, meu amigo, contra os aguilhões. Não resista em obedecer à direção de Deus. Não resista em obedecer quando Ele te pede algo, quando Ele te pede renúncia. Porque quando não ouvimos, só iremos nos machucar. Em Tiago 4 diz, ó, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, porque ele fugirá de vós. Mas às vezes muitos de nós têm se submetido ao diabo e resistido a Deus. Amém? Que essa palavra edifique o seu coração e que venhamos caminhar firmemente na direção da qual Ele tem nos chamado. Mesmo que isso nos custe, mas são planos perfeitos. E se nós resistirmos a esses planos perfeitos, assim como o boi se machuca quando chuta para trás, quando nós recalcitramos contra esse aguilhão de Deus, nós iremos nos ferir gravemente. Amém?